Estamos aqui agora com a questão 9. Bom, essa questão é de juros, né? Um contrato financeiro especifica a seguinte aplicação de taxas de juros. Durante os T1 primeiros meses, o primeiro período, deve-se pagar uma taxa de juros simples de R1 ao mês, né? R já é, né, percentual, então 100% de R1 ao mês. Durante os T2 meses, né, seguintes, segundo período, deve-se pagar uma taxa de juros composta de R2 ao mês, né? Ou seja, todo mês se cobra juros do mês anterior, mensal. E, finalmente, durante os últimos T2 meses, na verdade, essa prova tinha vários errinhos, né, de digitação. Esse aqui é um deles, né, T3 meses aqui, terceiro mês, deve-se pagar uma taxa de juros, né, de capitalização contínua de R3 ao mês. Qual das seguintes afirmações são verdadeiras e falsas e quais são falsas? Antes da gente ir para verdadeiras e falsas, vamos analisar esse cenário aqui. Eu anotei os dados aqui e vamos analisar. Você começa com um certo montante, né? E aí transcorre o primeiro tempo. Quanto você deve depois do primeiro tempo? Então, é o montante multiplicado por 1, mas, como é juros simples, né, você multiplica os juros pela quantidade de meses, né? Então, é R1, T1, né? Esse é o montante que você deve depois, né? Sei lá, 10% ao mês, 50 meses, né? Então, tu vai multiplicar 10% ao mês, 2 meses, tu vai dever 20%. Então, é 100%, mais 20%, e aí vai fazer a continha. Depois, vai transcorrer T2 meses. Só que aí, o T2 meses, os juros são, né, compostos com taxa R2, né? Então, é uma mensal. Então, é o montante que você já devia, né, multiplicado pelos juros compostos. Os juros compostos é 1 mais a taxa, né, é 1 mais os juros, elevado ao tempo, né? Os juros compostos é elevado. Então, já não é multiplicação. E, por fim, tem os juros contínuos, o último, T3 aqui, quanto é que você vai dever. Aí, é quanto você estava devendo, né, R1, T1, 1 mais R2, T2, e aí, taxa de juros contínua é exponencial, né, do tempo e da taxa, né? É o pior cenário aqui, né? É exponencial, taxa vezes o tempo. Então, essa é a sua dívida final, a formulazinha nessa progressão de T1, T2, T3 meses, termina você devendo um montante dessa proporção. Agora vamos analisar os itens dessa questão. Bom, a primeiro item, a taxa de juros nos 2 primeiros meses é 1 mais T1R1, 1 mais R2 elevado a T2 menos 1. Então, vamos olhar aqui como é que é a taxa de juros, né? A taxa de juros é em relação ao montante. Então, como a gente já falou, o nosso montante inicial era 1, ele foi aplicado a taxa de juros simples, que é essa, T1, R1, e também a taxa de juros exponencial. Então, é 1 mais R2, T2, né? Ok? Então, nosso montante virou esse novo montante. Então, a taxa de juros nos 2 primeiros meses, ou seja, quanto de juros você pagou, é a diferença entre os montantes, é colocar eles em evidência, menos 1. Então, você vai pagar quanto? O montante corrigido por um certo juros. Então, tudo isso aqui é os seus juros, né? Ele vai ser um número maior do que 1. Então, quando você tira o 1, você sabe exatamente os juros nos 2 primeiros períodos. Então, vai ser tudo isso menos 1. E, portanto, essa questão é verdadeiro. Ok? Vamos para o próximo. Nosso próximo item se no primeiro período colocamos uma taxa de juros mensal de capitalização contínua, ou seja, o primeiro período ele também coloca uma taxa de juros mensal de captação contínua, equivalente. Ou seja, normalmente a taxa de juros do primeiro período
não era contínua. A taxa de juros do primeiro período era M, virou M multiplicada por 1, mais R1 T1. Essa é a taxa de juros do primeiro período, né? Então, se ele quer colocar uma taxa contínua, juros mensal contínua, equivalente, ou seja, ele vai transformar isso num M exponencial de um certo R e um certo T1, o T1 é o mesmo, mas o R não, ele quer igualar esses dois lados, né? Ele quer usar uma taxa de juros mensal de capitalização equivalente a essa. Então ele quer igualar esses dois juros. Ele quer que E elevado a R T1 seja igual a 1 mais RT1, né? Então ele quer saber quanto ele tem que usar aí para fazer essa equivalência, né? Bom, a taxa R, nesse caso, seria um log passado para o lado de lá, né? Então RT1 é log de 1 mais RT1. E aí você descobriria que o R tem que ser log dividido por 1 sobre T, né? Então o R é log de 1 mais R1 T1 sobre 1 sobre T, né? Sobre T1. Deixa eu apagar, que é só sobre T1, né? Não tem sobre T aqui. Sobre T1. A gente até pode passar esse T1, que está dividindo o log, para dentro do log, né? Ficando 1 sobre T1, né? Que é o que ele colocou aqui. Só que não tem log, né, no que ele colocou. A gente precisaria ter o log aí, porque a taxa, mesmo passando aí para dentro do log, com as propriedades, isso seria log de 1 mais R1 T1 elevado a 1 sobre T1, né? É até possível fazer isso, mas não funciona, né? Não é exatamente o que ele colocou aqui, não está faltando esse log aí, portanto é falso, né? Converter de contínua para simples precisa ter um log. Se no terceiro período colocamos uma taxa de juros simples mensal equivalente, o seu valor será, aí eu vou trocar a taxa que era pela taxa mensal. Então o terceiro período é o período em que o montante vira, o montante anterior, vira o montante exponencial de R3T3, né? É isso que é o terceiro período. Então, eu quero transformar isso numa taxa mensal, ou seja, isso aqui tem que virar M1 mais um outro R, que eu não sei o que é, T3, né? Então, como é que eu igualo esses dois agora aqui, né? Como é que eu igualo? Então, como é que eu descubro esse R? Então, o RT3 tinha que ser exponencial do R3T3, né? E aí, é só tirar 1 da exponencial e dividir por T3 para descobrir o R. Então, tirar 1 da exponencial e divide por T3 para descobrir o R, né? Então, é bem diferente do que ele apresentou aqui, né? E aí, portanto, é falso também. Esse seria a taxa de juros que a gente teria que cobrar para igualar. Então, vamos para o terceiro. A taxa de juros desse contrato para os 3 períodos é de T1R1, R2 elevado a T2 mais T. Claro que não, porque os juros aplica sobre os juros. O montante está multiplicado, se a gente tirar 1, né, de cada um deles, está multiplicado até por coisas parecidas com isso, mas completamente distintas e, portanto, está muito errado, né? A gente tirando 1, né, do primeiro, a taxa de juros é essa. Tirando 1 do segundo, a taxa de juros não é R2 elevado a T, porque o T2 está elevando tudo. E aqui também, se a gente tirar 1, ele nem tirou aqui, né? Nem se deu trabalho. Então é realmente bastante falso. Esse item aí está muito errado, por muitos motivos. E por fim, a taxa de juros mensal com capitalização contínua equivalente para todos os 3 períodos é de... Então, bom, o final para todos os 3 períodos é isso aqui, né? É esse, o simples, agora o composto tradicional
e o composto, que na verdade é diário, é infinitesimal, né? Contínuo. Então essa é a taxa. Qual é a taxa que eu aplicaria para poder fazer, né, para poder dar essa taxa toda? Seria M multiplicado por um contínuo assim. É uma R que eu vou descobrir com a soma dos três tempos. T1, T2, T3. A R com a soma dos três tempos daria isso. Então, ó, se você reparar, eu vou igualar essas duas coisas, isso com isso. Para descobrir R, eu tenho que aplicar log. Então, eu vou aplicar log nisso tudo. Então, fica algo assim, né? R vezes T1, T2, T3. Já apliquei log, e aí o E já sumiu. Do outro lado, é log de produto, vira soma. O log do E final aqui também some, né? E aí fica R3, T3. Esse é o último. O log do 1 mais R2, o T2 cai, então vira T2 multiplicado por log de 1 mais R2. Log de 1, agora sim, de 1 mais R2. Certo? E, por fim, o log do primeiro, né? Mais log do primeiro. Então, quando você aplica log em tudo, como é um produto, decompõe em somas. Esse cara vem desse, só que o log do E cancela, então só fica R3, T3. O T2 desce quando eu aplico o log. E esse último termo não faz mais nada, fica assim. Agora, esse pedaço vai passar aqui para baixo dividindo e vai ficar T menos 1, como mostrou aqui. Então, essa questão de fato é verdadeira. É dessa forma que a gente descobre aí a taxa que precisaria aplicar continuamente. Bom, esse é o nosso quarto item, é o último item dessa questão. Então, ótimos estudos para você e a gente se vê na próxima questão.